Às 9 da manhã, no dia marcado, o príncipe Andrei chegou à sala de espera do conde Arakchev. O príncipe Andrei não o conhecia pessoalmente, mas tudo o que sabia dele não lhe inspirava muito respeito. É ministro da guerra, pessoa de confiança de sua majestade. As suas características pessoais não têm nada a ver com o caso. Como foi incumbido de analisar o meu memorando, é a única pessoa que lhe pode dar seguimento, pensava o príncipe Andrei, enquanto aguardava, entre muitas outras pessoas importantes e menos importantes, na sala de espera do conde Arakchev. O príncipe Andrei, durante o seu serviço, principalmente o de ajudante de campo, vira muitas salas de espera de personalidades importantes e as diferenças entre o caráter dessas salas eram muito claras para ele. A do conde Arakchev tinha um caráter muito especial. As pessoas menos importantes que aguardavam ser recebidas pelo conde Arakchev tinham a marca do acanhamento e da submissão. As pessoas de maior graduação exprimiam um sentimento comum de desconforto, escondido sob a máscara da desenvoltura e da ironia de si mesmas, da sua situação e da pessoa que as ia receber. Alguns andavam pensativos para trás e para diante, outros cochichavam e riam. O príncipe Andrei ouviu no ar a alcunha de Sila Andreevich e as palavras útil a dar-lhe uma ensinadela, respeitando-se ao conde Arakchev. Um general, pessoa importante, visivelmente ofendido por ter de estar tanto tempo à espera, cruzava e descruzava as pernas, sorria com desdém. Porém, mal se abria a porta, logo se pintava em todas as caras um único sentimento, o medo. O príncipe Andrei pediu que o oficial de serviço o anunciasse mais uma vez, mas olharam-no com ironia e disseram que a seu tempo a sua vez chegaria. Depois de várias pessoas introduzidas e retiradas do gabinete do ministro pelo ajudante de campo, chegou a vez de entrar pela porta terrível um oficial que chocou o príncipe Andrei pelo seu ar de humilhação e medo. A audiência desse oficial foi longa. De súbito, ouviram-se por trás da porta os berros de uma voz desagradável e o oficial, muito pálido, com os lábios a tremer, saiu de dentro do gabinete com as mãos agarradas à cabeça e atravessou assim a sala de espera. A seguir, o príncipe Andrei foi levado à porta e o oficial de serviço disse-lhe num sussurro, à direita, ao pé da janela. O príncipe Andrei entrou num modesto, mas bem cuidado gabinete e viu sentado à secretária um homem de 40 anos, de tronco comprido, cabeça alongada e cabelo curto, com umas rugas largas, o sobrolho carregado por cima dos olhos mortiços de cor castanha esverdeada, o nariz vermelho e descaído. Arakchev voltou a cabeça para Bolkonsky, mas não olhou para ele. O que vem pedir? Perguntou. Não venho pedir nada a Vossa Excelência, respondeu o príncipe Andrei em voz baixa. Os olhos de Arakchev pousaram-se nele. Sente-se, príncipe Bolkonsky. Eu não venho pedir nada, mas Sua Majestade transmitiu a Vossa Excelência um memorando apresentado por mim. Fique sabendo, amabilíssimo senhor, que li o seu memorando, interrompeu Arakchev, pronunciando com suavidade apenas as primeiras palavras. De novo, sem lhe olhar para a cara e entrando num tom cada vez mais resmungão e desdenhoso. O que propõe são novas leis militares. Já há muitas leis e não há pessoal para cumprir as velhas. Hoje em dia toda a gente escreve lei. É mais fácil do que cumpri-las. Eu vim aqui por vontade de Sua Majestade o Imperador para me informar, junto a Vossa Excelência, sobre qual é o seguimento que o senhor pretende dar ao memorando que apresentei, disse o príncipe Andrei educadamente. Lavrei um despacho relativo ao seu memorando. Despacho esse que foi transmitido ao comitê. Não o aprovo, disse Arakchev, levantando-se e pegando num papel de cima da mesa. Ei-lo. E entregou o papel ao príncipe Andrei. De través, a lápis, sem maiúsculas, sem sinais de pontuação e sem ortografia estava escrito. Redigido sem suficiente fundamentação. Além disso, como imitação copiada dos estatutos militares franceses e desviando-se do nosso regulamento militar sem necessidade. Para que comitê foi transferido o memorando? Perguntou o príncipe Andrei. Para o Comitê dos Estatutos Militares, sendo apresentada por mim a proposta de incluir Vossa Excelência como membro, sem remuneração. O príncipe Andrei sorriu. Eu nem sequer desejo isso. Membro não remunerado, repetiu Arakchev. Os meus respeitos. Chama outros. Quem é que serve? Gritou ao mesmo tempo que fazia uma vénia ao príncipe Andrei. 5. Enquanto esperava a notificação sobre a sua nomeação de membro do comitê, o príncipe Andrei reencetou as suas relações antigas, sobretudo com as pessoas que, como ele bem sabia, eram influentes e poderiam ser úteis. Agora, em Petersburgo, experimentava aquele cimento da véspera das batalhas,
misto de inquietação e curiosidade, e em que era irresistivelmente atraído pelas altas esferas, onde se preparava o futuro de que dependia o destino de milhões de pessoas. Então, pelo enraivecimento dos velhos, pela curiosidade dos profanos, pela reserva dos que estavam dentro do assunto, pela pressa e preocupação de todos, pela existência de um sem fim de comissões e comitês de que ia tomando conhecimento todos os dias, por tudo isto, o príncipe Andrei sentia que aqui e agora, em 1809, se preparava em Petersburgo uma enorme batalha civil protagonizada pelo comandante em chefe Speransky, uma personalidade que não conhecia, enigmática e que supunha genial. Então, tanto a promoção das reformas, que apenas conhecia vagamente, como Speransky, o principal promotor de tais reformas, começaram a interessá-lo tão apaixonadamente que o problema dos estatutos militares depressa começou a passar, na sua consciência, para um plano secundário. O príncipe Andrei ocupava uma posição muito vantajosa no tocante à facilidade que tinha em ser recebido em todos os mais variados círculos superiores da alta sociedade petersburguense daqueles tempos. O Partido dos Reformadores recebia-o de braços abertos e tentava atraí-lo porque, em primeiro lugar, ele tinha a reputação de grande intelectual e erudito, e, em segundo lugar, por ter adquirido já a fama de liberal ou dar a alforria a camponeses seus. Por seu lado, o Partido dos Velhos Descontentes, que reprovavam as reformas, agarravam-se a ele como filho de quem era, à procura de compreensão. A sociedade feminina, o mundo, recebia-o com hospitalidade, porque era matrimoniável, rico e de linhagem antiga, e aparecia como uma quase novidade, aureolado pela história romântica da sua suposta morte e do falecimento trágico da sua mulher. Além disso, a opinião geral de todos os que o tinham conhecido antes era a de que nesses 5 anos ele tinha mudado muito para melhor, se tinha tornado mais brando e maduro, que já não havia nele aquele fingimento, orgulho e sarcasmo de outrora, mas antes a serenidade que se adquire com os anos. O seu nome começou a ser falado, interessavam-se por ele, toda a gente queria vê-lo. No dia seguinte à audiência com o conde Arakchev, o príncipe Andrei visitou ao princípio da noite o conde Kochubei. Contou-lhe do seu encontro com Sila Andreevich. Kochubei chamava assim a Arakchev com a mesma ironia indefinida que o príncipe Andrei notara na sala de espera do ministro da Guerra. Mon cher, disse Kochubei, neste mesmo assunto o senhor não passará sem Mikhailovich. É o grande artífice. Eu falo com ele. Prometeu-me que vinha cá esta noite. O que interessa? Não se esperança que os estatutos militares? Perguntou o príncipe Andrei. Kochubei sorriu e abanou a cabeça, como que surpreendido com a ingenuidade de Bolkonsky. Ainda há dias falávamos de si, eu e ele, continuou Kochubei, sobre os seus agricultores livres. Foi o senhor príncipe quem deu a emancipação aos seus mujiques, disse um velho dos tempos de Catarina, voltando a cabeça para Bolkonsky. Aquela pequena propriedade não dava lucro nenhum, respondeu Bolkonsky, tentando suavizar o seu ato aos olhos do velho, para não o irritar inutilmente. O senhor tem medo de estar atrasado, disse o velho, olhando para Kochubei. A única coisa que não percebo, continuou, é isto. Quem vai lavrar a terra se eles ficarem livres? É fácil escrever leis, governar é que é difícil. Além disso, quando pergunto eu, quem vai dirigir os departamentos se todos tiverem de fazer os exames de acesso? Quem passar nos exames, acho eu, disse Kochubei, lançando um olhar para trás e cruzando as pernas. Por exemplo, tenho lá um funcionário, Prianitchkov, bom homem, uma joia de pessoa, mas tem 60 anos. Como vai fazer os exames? Sim, é complicado, já que a instrução está pouco divulgada. Mas o conde Kochubei não acabou e levantou-se. E, pegando na mão do príncipe Andrei, foi ao encontro de um senhor alto que estava a entrar, dos seus 40 anos, com uma careca, a testa alta e aberta, o resto do cabelo loiro, uma cara oblonga de brancura invulgar. O recém-chegado vestia casaca azul, ostentava a cruz ao pescoço e uma estrela do lado esquerdo do peito. Era Speransky. O príncipe Andrei reconheceu de imediato e estremeceu por dentro, como acontece nos momentos importantes da vida. Se era respeito, inveja ou expectativa, isso o príncipe Andrei não sabia. A aparência de Speransky era daquele tipo especial que torna uma pessoa imediatamente distinta dos outros.
O príncipe Andrei não via aquela tranquilidade e sobranceria nos movimentos desajeitados, deselegantes, em nenhuma outra pessoa do círculo social em que vivia. Não via em mais ninguém aquele olhar firme e ao mesmo tempo suave, aquele jeito de semicerrar os olhos um pouco úmidos, aquele sorriso firme sem qualquer significado, aquela voz fina, monótona, baixa e, sobretudo, aquela brancura tão terna da pele do rosto e aquelas mãos um pouco largas e incrivelmente gordas, suaves, brancas. O príncipe Andrei apenas tinha visto aquela brancura emaciada de rostos nos soldados que tinham passado muito tempo no hospital. Em Speransky, secretário de Estado, conselheiro do imperador, e que estivera com ele em Erfurt, onde se encontrara e falara com Napoleão por mais de uma vez. Speransky não percorria com os olhos as caras dos presentes, como faz involuntariamente quem entra numa sala com muita gente. Nem tinha pressa de começar a falar. Quando começou, fê-lo baixinho, com a certeza de que o ouviriam, olhando apenas para a pessoa com quem falava. O príncipe Andrei seguia com atenção especial cada palavra e cada gesto de Speransky. Como sempre acontece com as pessoas que julgam severamente o seu semelhante, o príncipe Andrei, quando conhecia alguém de novo, principalmente uma pessoa como Speransky, já de reputação firmada, esperava encontrar nesse alguém uma absoluta perfeição de qualidades humanas. Speransky disse a Kochubei que lamentava não ter podido chegar antes porque o tinham atrasado no palácio. Não disse que tinha sido o imperador que o atrasara. O príncipe Andrei não escapou a esta afetação de modéstia. Quando Kochubei lhe apresentou o príncipe Andrei, Speransky, devagar, transferiu o seu olhar para Bolkonsky sem mudar de sorriso e pôs-se a olhar em silêncio para ele. Tenho grande prazer em conhecê-lo, já ouvi falar de si, como toda a gente, disse ele. Kochubei abordou pela rama o episódio da entrevista de Bolkonsky com Arakchev. Speransky sorriu mais. O diretor da Comissão para os Estatutos Militares é um bom amigo meu, o Sr. Magnitsky, disse ele articulando até ao fim cada palavra, cada sílaba. E se quiser posso apresentar-lhe. Fez uma pausa depois do ponto final. Eu espero que encontre compreensão da parte dele e o desejo de o apoiar em tudo o que for razoável. Formou-se de imediato um grupo de pessoas à roda de Speransky. O velho que tinha falado do seu funcionário Prianichnikov também se dirigiu a Speransky com uma pergunta. O príncipe Andrei, sem entrar na conversa, observava todos os movimentos de Speransky. Aquele homem que pouco tempo atrás era ainda um seminarista miserável e que detinha agora nas suas mãos, aquelas mãos brancas e gordas, o destino da Rússia, como pensava Bolkonsky. O príncipe Andrei ficou impressionado com a calma invulgar, desdenhosa, com que Speransky respondia ao velho. Parecia deixar cair de alturas inatingíveis a sua palavra condescendente por cima dele. Quando o velho levantou demais a voz, Speransky sorriu e disse que não podia julgar sobre as vantagens ou desvantagens da vontade do imperador. Depois de conversar algum tempo naquela roda alargada, Speransky levantou-se, aproximou-se do príncipe Andrei e encaminhou-o para o outro extremo da sala. Via-se que achava necessário ocupar-se de Bolkonsky. Não podia falar consigo, príncipe, no meio daquela conversa animada para que fui arrastado pelo respeitável ancião, disse ele com um sorriso ao mesmo tempo dócil e desdenhoso, querendo significar com tal sorriso que tanto ele como o príncipe Andrei compreendiam a insignificância daquela gente com quem acabara de falar. Este trato lisonjeou o príncipe Andrei. Há muito que conheço o senhor. Em primeiro lugar, por causa da experiência com os seus camponeses, o que é um primeiro exemplo do que seria desejável haver muitos seguidores. Em segundo lugar, porque o príncipe é um daqueles Kammerherr que não se consideram ofendidos com o decreto sobre as graduações da corte, um decreto que tem provocado tantas atuardas e tantos rumores. É verdade, disse o príncipe Andrei, até porque o meu pai nunca quis que eu me aproveitasse desse privilégio. Comecei o meu serviço desde os graus inferiores. O seu paizinho, um homem do século passado, é por certo superior aos nossos contemporâneos que tanto reprovam uma medida que, ao fim e ao cabo, restabelece a justiça natural. Considero, no entanto, que também nessas opiniões há algum fundamento, disse o príncipe Andrei, tentando lutar contra a influência de Speransky que começava a sentir. Era-lhe desagradável concordar com tudo
o que Speransky dizia, por isso tinha vontade de o contradizer. O príncipe Andrei, que tinha habitualmente a grande facilidade de se exprimir bem, agora na conversa com Speransky estava com certas dificuldades. Distraía-o demasiado a sua observação do comportamento do homem célebre. Um fundamento da ordem da vaidade pessoal, talvez, observou Speransky com suavidade. E em parte também do Estado, disse o príncipe Andrei. O que tem em mente? Perguntou Speransky, baixando os olhos. Eu sou admirador de Montesquieu, disse o príncipe Andrei, e a ideia dele de que o princípio das monarquias é a honra parece-me incontestável. Alguns direitos e privilégios da nobreza parecem-me ser meios de sustentar este sentimento. O sorriso desapareceu da cara branca de Speransky, o que favoreceu muito a sua fisionomia. Pelos vistos, a ideia do príncipe Andrei parecia-lhe curiosa. Bem, se encara a questão desse ponto de vista, começou ele, pronunciando as palavras francesas com visível dificuldade e falando ainda mais devagar do que em russo, mas com uma calma absoluta. Disse que a honra, l'honneur, não pode basear-se em privilégios prejudiciais ao cumprimento do serviço. Que a honra, l'honneur, ou é o conceito negativo de não cometer atos censuráveis, ou é uma fonte de competição para a conquista da aprovação social e dos prémios em que se exprime. Os argumentos de Speransky eram concisos, simples e claros. A instituição que apoia esta honra, fonte de competição, é uma instituição semelhante à Legião de Honra, do grande imperador Napoleão, que não prejudica, mas contribui para o êxito do serviço, e não um privilégio de casta ou de corte. Não o contesto, mas é impossível negar que o privilégio de corte atingiu o mesmo fim, disse o príncipe Andrei. Qualquer cortesão se considera obrigado a ser digno da sua condição. No entanto, o príncipe não quis aproveitar-se dele, disse Speransky, mostrando com um sorriso que queria dar por fim aquela discussão desconfortável para o seu interlocutor, acrescentando uma amabilidade. Se o senhor me der a honra da sua visita na quarta-feira, acrescentou, eu, como já terei falado com Magnitsky, dir-lhe-ei o que pode ter interesse para si. E além disso, terei o prazer de conversar consigo de modo mais minucioso. Fechou os olhos, fez uma fénia e, à la française, sem se despedir, saiu da sala, tentando passar despercebido.